Nós falamos sobre nosso pai Abraão, mas agora vamos falar de um outro pai, que é desde Adão. Toda a raça humana é descendente de Adão e Eva. Por mais que esteve passagens e mais passagens, como a passagem de Ló, né, como a passagem de Noé, mas todos somos descendentes de Adão segundo a carne. Então nós vamos mostrar aqui 3 descendências de Adão que nós somos. A primeira é a carne. Quando Deus disse para Adão ser fecundo, unir os dois, ser fecundo, multiplicar e encher a terra, nos deu o direito, como seres humanos, ser descendente de Adão. A segunda parte, como descendente de Adão, é a questão do pecado. Originou-se, nós vamos observar nas entrelinhas dos textos, originou-se o pecado na vida de todos os seres humanos a partir da desobediência de Adão. E nos tornamos pecadores, já nascemos em pecado. A terceira parte é o sofrimento. Quando Deus disse, ainda em Gênesis capítulo 3, do suor do teu rosto tu comerás. Disse para a mulher, tu terás filhos com dores. Essas dores, esses trabalhos, nós também herdamos de Adão. Então essas 3 partes são importantes nós entendermos para que possamos entender o capítulo de hoje, tá? Como nós já falamos bastante sobre Abraão, falamos sobre Davi, né? Temos exemplo nos estudos anteriores, nos capítulos anteriores, né? Agora estamos tratando também um assunto que é importante em nossa descendência, como Adão, intercessor, ou seja, que antecedeu, não é? Praticando a desobediência diante de Deus. Vamos começar a leitura. Ser, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Parar nessa vírgula aqui. Esse negócio está uma bênção, né? Pode ser. Entrar pela fé significa confiar, saber que existe. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus a alguém, eles só nos ouvem se ele entender que existe Deus. Então a palavra tem origem. Aí já inicia-se uma porta aberta à entrada pela fé, né? Eu vou dar um exemplo aqui presente no nosso irmão Irineu. Ele mesmo tomando a bebidazinha dele, mas ele estava na porta da igreja ouvindo o hino, ó. Não é isso? Ele estava ouvindo o hino. Isso significa as portas estavam abertas para ele. Então, entrar pela fé é quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos que Ele existe. Isso é através da fé. Justificados pela fé é quando nós cremos que Cristo pode nos justificar dos pecados, das 3 origens que nós acabamos de falar sobre o que Adão deixou. Das 3 origens que nós podemos entender, tanto do pecado quanto da humanos, a desobediência, e também quando nós vamos observar que o homem foi lançado fora do jardim. Automaticamente nossos pecados nos lançam fora da presença de Deus. Automaticamente a nossa desobediência endurece o nosso coração para as coisas de Deus.
falamos na restauração do altar, no estudo que lemos, e quando dissemos que quando o crente começa a entrar em pecado, mesmo ele achando que ele não está, mas sinais vitais acontecem, ele perde o interesse de orar, ele perde o interesse de ler a Bíblia, ele perde o interesse de cantar. Logo então, a malícia da humanidade entra na sua mente e ele começa a ter outros interesses, ele começa a ter outros desejos e outras vontades. Não tem mais tempo para ir para a igreja. Irmãos, seria triste para muito crente se Jesus não vier aqui no domingo. Será triste, sabe por quê? Porque a maior parte dos crentes vem para a igreja no domingo. Durante a semana é crente descongregado. Durante a semana não se une ao corpo. Se nós formos observar, a justificação é exatamente a entrelação do nosso impedimento em pedir perdão a Deus. Em pedir que Deus, através do sangue do seu Filho, nos justifique, nos purifique, nos represente, limpe a nossa alma, limpe e tirando todos os nossos pecados. É muito importante essa parte desses dois versículos, quando falamos na entrada pela fé. Está firme. Nós vamos observar que quando nós entramos em uma casa, pode ter o que estiver lá fora, mas aqui dentro nós estamos seguros. Isso representa entrar pela fé. Por isso aqui, lá no capítulo 8, nós vamos estudar quando Jesus se declara como vida através da mensagem do apóstolo Paulo. Agora, após nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não é isso? Não morreu, não morrerá, estará firme, porque está dentro de Jesus. Está dentro de Jesus. Entrou pela fé e alcançou a graça. Ninguém pode alcançar a graça sem entrar pela fé. Isso é vital. Precisamos entrar pela fé. É a porta principal para reconhecermos essa maravilha. Vamos observar no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Primeiro versículo. Vamos fazer uma colocação aqui importante. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje. Vamos pegar os três tempos para esse primeiro versículo que fala sobre a tribulação. O que ele gera a paciência. Nós observamos, Moisés tinha o desejo de tirar o povo do Egito, porque Deus havia lhe falado que ele era o libertador do povo. Ele tinha certeza na sua fé que ele iria conseguir fazer isto, mas Faraó não permitia. Todas as 10 vezes que ele solicitou e Faraó negou, até chegar a 11, que foi a 11ª praga. Se nós formos observar esses detalhes, mas ele teve paciência naquela tribulação. Isso é fato. Se nós estiver perseverança na tribulação, na aflição, nós vamos adquirir paciência. Como eu saberei se eu terei paciência se eu não passei pela situação? Irmãos, nós somos do Ministério de Reconciliação. Só para nós usar esse nome, nós já precisamos ter testemunho de reconciliador. Existem pessoas que não concordam às vezes com os nossos ideais, inclusive na convenção, quando alguém, pastor, eu sei para ele, pastor, eu não aceitava, mas é disciplinar.
Muitos pastores citam para mim, pastor disciplinar, mas se eu prego a reconciliação, como eu vou vencer a tribulação e com certeza saber se eu tenho paciência? É só para os que vencem. Quando você tem paciência, você vence. É o segundo degrau importante que é gerado pela tribulação. É a paciência, versículo 4. E a paciência, a experiência. Então, se você não venceu a tribulação, você não adquiriu a experiência. Por consequente, você não teve paciência de chegar até aquele ponto. Né? Então, eu já contei para os irmãos, eu e minha esposa, chegou vezes aqui no início do ministério, e nós íamos em pés da Brasil para cá. Chegou a oportunidade nisso. A gente sai cedo de domingo lá de tarde para chegar aqui de noitinha. Mas ainda assim nós não expor a igreja o que estava passando. Porque a situação, para que nós possamos dizer somos vencedores, precisa ter luta na estrada. Precisa ter luta na estrada. Como diz aqui o apóstolo, né? Se nós vencer a tribulação, nós vamos adquirir paciência. Agora, o segundo e o terceiro passo, a experiência. E a experiência, a esperança. Olha, como é passo por passo. Não, eu sou crente, mas eu não tenho paciência para esse negócio. Eu não tenho paciência para aquilo. Eu não suporto aquilo outro. Precisa passar por esses degraus. O degrau da tribulação. Né? Para que ele possa adquirir esses privilégios importantes. Tudo isso porque ele entrou com fé pela porta da graça. Passo a passo. O apóstolo Paulo ensina, o apóstolo Paulo determina para aquele povo que eles precisavam ter paciência, porque eles viviam em um clima de tensão e guerra, que automaticamente nós estamos nos nossos dias. Automaticamente estamos atravessando essas fases também de tensão, guerra, agonia nos nossos dias. Observando o versículo 5, a esperança não traz confusão. Por que esperança não traz confusão? Porque você passou por todos os outros degraus. Você foi atribulado, você adquiriu experiência naquela tribulação, você fortaleceu a sua esperança, e agora você já tem certeza de tudo isso? Não faz confusão. Você não tem dúvida. Vamos usar um termo nosso. Eu não tenho dúvida do que eu quero. Você não tem dúvida do que você quer. Infelizmente, existem muitas pessoas que deixam a doutrina e voltam para o mundo porque não entendeu nada. Porque não entendeu. Não conseguiu sobreviver esses passos que o crente precisa passar, precisa sobreviver, chegar do outro lado da margem. Uma vez eu fui aconselhar um casal que estava em crise de separação. Era uma situação muito difícil, de traição, e ele querendo perdoar a esposa, e ela ao mesmo tempo não queria, não fazia questão de ser perdoado. E ele disse: se você ama a sua esposa, lute, mas não se exponha. Porque se você conseguir atravessar, lá na frente você tem história para contar. Ele conseguiu pela misericórdia de Deus. Depois ela voltou. Hoje, ele é presbítero que toma de conta de congregação. Na época era novo presbítero. Venceu esses passos. Tentamos ajudar, tentamos mostrar que se você quer, é possível. Precisa esses passos. A tribulação, a aflição, a paciência, a consistência naquilo que você faz. Vamos para o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Como nós falamos, às vezes, irmãos, nós, isso é uma coisa que nós expomos sobre nossos pais. Tem muito filho que não fala com o pai. É lamentável e amaldiçoável, né? Honra teu pai e tua mãe para que Deus te falou que teu dia na face da terra e todo o céu. Olha aí. Mas tem muitos filhos que não falam com os pais. É mal com os pais, com a mãe, com o pai, com a avó, com o avô. Não é? Mas vejamos uma coisa aqui importante nesse versículo. Deus prova o amor para conosco, que Cristo morreu por nós. Nós temos culpa do pecado de Adão? Não, né? Levava muitas horas para a gente nascer, né? Com a época de Adão. Mas nós precisamos reconhecer nossas origens. O filho precisa reconhecer a sua origem. Eu tive exemplo na minha vida, a retrospectiva na tua vida. O apóstolo Paulo diz: volta-te para o primeiro amor. Vamos prosseguir. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando o apóstolo trata de inimigo, irmãos, porque todo aquele que serve o Senhor, ele obedece às ordens daquele Senhor. E só existe dois senhores, não existe mais do que isso, né? Um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Então, se a pessoa não serve a Deus, como hoje eu ouvi um testemunho nesses vídeos de WhatsApp, de um rapaz, né, que a mãe chorando, pedindo para ela não sair, ele orando por ela. Ele, Deus não existe, o que é isso? Você está machucando seu joelho, isso aí não existe. E depois Deus provou logo que existe. Quantas vezes nós estamos duvidando, nós, ou falando nós que somos crentes, que conhecemos a Bíblia, estamos duvidando que o milagre não vai acontecer. E aquilo nos distancia, porque o pecado nos distancia de Deus. A incredulidade gera pecado. E se não tivermos cuidado, a coisa aumenta a cada ponto. Por isso, o apóstolo Paulo trata de quando era inimigo de Deus, ele ofereceu o seu filho para salvar, quanto mais agora que somos salvos. Então é para a gente meditar na colocação importante que faz o escritor, traduzindo, portanto, o amor de Deus para conosco. É uma demonstração de palavras, uma demonstração sábia, para que possamos entender que nós valemos muita coisa. Às vezes nós dizemos que não valemos nada. Nós somos feituras e semelhança de Deus, feitura das mãos de Deus e semelhança de Deus. Portanto, temos muito valor. Não tem valor o mundo. A Bíblia diz que o mundo já é um amigo. O mundo não tem valor. Mas o servo de Deus tem. Vamos observar ainda no versículo 10, ou seja, no versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quando João 3,16, o apóstolo cita o ABC da Bíblia, né? Quando o apóstolo cita que Jesus veio porque nós não foi encontrado ninguém. Mas Paulo cita que não foi encontrado ninguém, nenhum justo. Aleluia.
João fala que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então Jesus veio. Em João capítulo 1, versículo 4 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se nós formos entender essa importância, vamos observar uma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou amando mais Deus, estou amando mais as coisas do mundo. Como está a minha vida? Essa reflexão nossa precisa ser a cada vez que oramos. Precisa ser a cada vez que nós entendemos que a visão de Deus para conosco não é sofrer no inferno do fogo. Não é sofrer nas coisas que o inimigo quer que nós soframos. Existe uma coisa confundida com a outra. Uma coisa é a enfermidade da carne. A outra coisa é a enfermidade da alma, do espírito. Quando nós vamos entender diferente, entendendo que não vamos mais ter enfermidade, isso pode nos levar a uma apostasia. Senhor, eu te sirvo e não sofro mais. A gente precisa ter cuidado nas colocações, porque a nossa carne, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus curou muitos leprosos, Jesus curou o cego, ressuscitou morto, deu vista, enfim, Jesus fez todos os sinais para demonstrar a sua assistência com a humanidade, principalmente com o seu povo, com aqueles que o buscam. Naquela época não tinha rótulo, né? Aquele que via Jesus, ele recebia, e hoje também Jesus não tem rótulo, Jesus tem poder de libertar e salvar. Portanto, às vezes as instituições se priorizam santa, santa, mais santa, essa aqui é que é a igreja santa. Isso não está na Bíblia. Nós precisamos ser santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que possamos alcançar esse benefício. Para que possamos alcançar o benefício da reconciliação. Versículo 13. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Existe uma situação, irmãos, ninguém se conforma com a morte, porque não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para morar no jardim e adorar a Deus. Por isso ele fez sua semelhança. Tá? Então a morte entrou através do pecado. E como a morte entrou através do pecado, nós não conseguimos aceitar a morte. A gente perde um parente e a gente passa meses, anos vendo aquela pessoa. Em sonhos, visão. Isso parece que fulano estava aqui. Parece que a gente viu assim. Né? Eu não consigo ir lá na igreja se congregar, porque para mim parece que eu vejo ela lá na frente, que ela sentava na frente. Né? Então, se nós formos observar, porque nós não nos conformamos com isso, não fomos. Nosso espírito de vida não era para ver morte. Daí então, o pecado gerou a morte física. E por conseguinte, se a pessoa não aceitou a Cristo, não entrou pela fé à porta da graça, o seu espírito sofrerá eternamente. Aí é diferente, né? Veio o direito da confissão, o direito da aceitação. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Irmãos, esse versículo dá tanta confusão no entendimento de pessoas
de religiões para religiões. Não estou falando de igreja para igreja, de religiões. Por exemplo, os muçulmanos, enfim, não vamos citar o nome das religiões, porque isso dá uma confusão tremenda. Tá? Então, para quem acha que é descendente na região árabe, acha que é descendente de Abraão, de Isaac, é isso aqui, não morre, não come o pecado nenhum. Eles podem matar todo mundo que eles quiserem, não vão te levar. Não é pecado, eles vão ganhar. Entendeu como funciona? A dúvida. Às vezes, quando nós não estudamos essas coisas, e quando estudamos, a gente às vezes se confunde. É preciso nós ter esclarecimento da palavra. Então, aqui refere-se a Cristo, refere-se ao Senhor, que Ele não cometeu pecado, mas se tornou pecador em nosso lugar. Olha a colocação. Ele se tornou digno de morte em nosso lugar. E teve a sua morte na cruz, para que nós não fosse necessário ter a morte na cruz. Se o nosso entendimento espiritual, ou melhor, se o nosso entendimento material não chega ao entendimento espiritual, fica difícil do entendimento da palavra, do discernimento da palavra. Tá, eu sou o que eu sou, ninguém me muda, eu sou desse jeito, acabou essa história. Quando eu vejo um crente assim, eu me lembro, precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, para que possamos entender essas coisas. Foi o que Jesus falou para aquele jovem, né? Nós estamos no versículo 14, né? Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só homem pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade. Não é isso? Para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O que quer dizer isso? Adão pecou diante, vamos dizer assim, da influência da sua esposa. Vamos usar um termo mais, né? Mais de entender. Ela chega para ele, olha, está aqui um fruto, eu comi, achei bom, é gostoso, uma linguagem nossa, né? Uma linguagem, talvez ela usou uma linguagem sedutora, porque provavelmente ele já tinha falado que não era para tocar, porque quando Deus falou, ela ainda não tinha sido criada, ela ainda não tinha sido, lá no capítulo 2 de Gênesis, ela ainda não tinha sido formada lá no início do capítulo. Então, está aqui, ó. Eu achei bom, bonito, cheiroso. Come, rapaz. E a Bíblia diz que ele aceitou e comeu. Se nós formos observar, trazer agora para nós essa situação, quantas vezes nós estamos em um lugar, em uma escola, no serviço, ou até na nossa casa, no ônibus, seja onde for, e aquela pessoa que é muito amigo da gente. Isso não faz mal, rapaz. Não, meu filho, isso não faz mal. Isso não faz mal. Bebe. Não é? Uma cervejinha a mais, isso não faz mal. Ah, tu vai com esse roupão pra praia? Que nada, pô, você tem que ir aqui, isso não faz mal não. É uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma coisinha daquela. E quando a gente pensar que não, a gente vai se esconder de Deus.
Porque quando Deus chamou Adão, Adão, onde tu estás? Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. Às vezes nós vamos por aqui e o irmão vem por ali, a gente desvia o caminho. Bom, eu já fui afastado, já passei 12 anos, essas experiências são próprias. A gente encontra, o irmão ali, vamos parar por aqui, ó. Onde tu estás, Adão? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Nós estamos fazendo essa colocação aqui, irmãos. Viu, presbíteros, eu chego agora. Hoje o assunto traz completamente Adão no capítulo 5, né? Para a gente observar essa diferença pecaminosa que nós temos e nós cometemos. Pois bem, então, quando a coisa virou uma ofensa diante de Deus, a ofensa porque ele comeu? Talvez não. Mas a ofensa porque ele desobedeceu? Claro que sim. Ele não podia tocar, ele não podia comer. Quando ele diz, no meio do jardim, versículo 7, tem duas árvores, que todas podem comer, mas dessas duas não tocarás, porque na hora que tocar, certamente morrerás. Mas ele amava tanto sua mulher, só tinha essa também, né? Complicado, né? Ele amava tanto a sua mulher, e quando ela ofereceu e insistiu, ele comeu. O que nós queremos dizer com isso? Quantas vezes a ofensa de Adão entra na nossa vida sem que a gente até perceba, até discerne? Às vezes a gente não consegue discernir. Isso aqui não está agradando a Deus. Aí vem aquela história. Depois eu me reconcilio. E se Cristo vier naquele período? A situação não é arrebatamento da igreja que eu estou falando. A partir do momento de um acidente, para ele, Cristo já veio. Não dá mais tempo. Existem muitos acidentes fatais. Muitos. E não deu tempo de se reconciliar. Aí diz, o irmão é pregador, está no céu. A nossa consciência a gente não sabe, né? A gente não sabe a nossa consciência. Pode estar, pode não estar. Só Deus para julgar. Quem somos nós? Né? Então vejamos o seguinte. Aí a parte dele é assim. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. É muito fácil usar muita gente para salvar o povo. Deus, para salvar o povo, só precisou de um. Para mandar recado para o povo, Deus precisou de muitos profetas. Para salvar a continuação da humanidade, Deus precisou de uma família, a família de Noé. Entendemos uma coisa? Para criar a nação escolhida, Deus precisou de 3 homens. Pai, filho e neto. Já falamos disso. Abraão, Isaac e Jacó. Para dar originalidade à nação. Mas para salvar o povo, no sacrifício vivo, e sermos visionários da porta da graça pela fé. Nós enxergamos a porta da graça pela fé. Deus precisou de um homem que foi Jesus Cristo, seu filho amado, mas não foi um da terra. Olha a diferença. Como a Bíblia diz que Deus achou graça em Maria, né? E o anjo veio, conversou com Maria. Isso é coisa importante. Às vezes nós observar a escala que Deus faz
a metodologia que Deus usa para o seu bem-querer. Nós temos várias partes dentro da Bíblia mostrando isso. O profeta Isaías, a Bíblia diz que ele foi escolhido antes que ele fosse germinado no ventre da mãe dele. João Batista, lá em Malaquias, capítulo 3, parte B do capítulo 3, versículo 1, parte B, o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aí traduz para João Batista. Se nós formos observar a metodologia aqui da fé, pela ofensa que o homem cometeu, pela graça e a justiça que Jesus nos deu pela sua morte na cruz do Calvário, para Deus o espaço de tempo não importa. Importa a realização. Se nós formos observar em Isaías capítulo 6 a profecia, a santificação e a profecia, capítulo 9 a confirmação, eis que o menino nos nascerá, eis que o menino nos nasceu, confirmação, e um filho se nos deu, estava confirmando, mas faltava cerca de 700 anos para isso acontecer, mas já estava falando no presente, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Vamos observar no versículo 18. Já lemos, perdão. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Se fosse na tradução que a igreja romana fala, aqui não dizia muitos, dizia todos, né? Eu, conversando com um cidadão outro dia, ele falando com relação a católico, eu digo, meu irmão, muita gente que não é protestante, mas também não é católico. O católico tem que estar na igreja constantemente, está na missa, está ali, está cumprindo a ordem e tal, aquele é católico. Mas não é pelo fato de ele não ser, na linguagem dele lá, né, dele não ser protestante, que ele seja católico, isso não tem nada a ver. E nem pelo fato de ele não ser católico, ele seja protestante, ou seja, evangélico. Não, também não tem nada a ver. É para a salvação de muitos e não de todos, porque nem todos aceitam, nem todos recebem. Se nós formos observar a colocação importante quando o apóstolo Paulo explica no capítulo 15 de 1 Coríntios, a morte é o único inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte. Nós temos muita barreira para vencer. Nós vamos vencer o desafio dali, vamos orar, Deus vai nos abençoar, vamos vencer o desafio. Mas a morte nós não conseguiremos vencer. Só Jesus venceu a morte. E por isso Ele nos transforma de uma vida para outra. Ele transforma a sua igreja. Aqueles que dormem no Senhor ressuscitará. Não significa que ele está morto. Nós estamos tratando agora da morte espiritual. Quando o apóstolo relata aqui sobre a justificação da vida, é a morte espiritual. É o espírito que não morre. A carne morre, mas o espírito não. Então o apóstolo, mesmo no capítulo 15, ele diz: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para sofrimento eterno. O espírito não morre. Ou é uma coisa ou é outra. Por isso é que o pecado entra por um, mas a vida, a justificação por Cristo. Então não adianta
nós apelar para desculpas, não é isso? Religiosa. Não existe isto. O que existe é Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é isso? Quando ele se coloca, então não tem mais outra. Não tem mais outra chance. Não tem um atalho por anular. Não tem um purgatório que depois de tantos anos o purgatório vai expiar suas culpas, seus pecados. Não vai. Então tudo que nós podemos mostrar nessas entrelinhas desses versículos é que a igreja precisa estar pronta para entrar pela porta da graça através da fé, para reconhecer o sacrifício de Cristo e deixar a parte que herdou de Adão. As três coisas que nós tratamos dele. Como já falamos. Versículo 20. Vem, porém, a lei para que a ofensa abundasse mais. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Outro dia eu era bem mais jovem, em uma cidade, e esse versículo me trouxe uma confusão muito grande. Porque o irmão que pregou, ele me deixou uma dúvida muito grande na igreja, que as pessoas vieram me perguntar depois. E eu também era muito novinho, né? De uns 14 anos por aí assim, né? Então, o que ocorre? Se nós tivermos um discernimento, a lei perguntou o pecado. Por quê? Nós já explicamos aqui no primeiro capítulo a função da lei. A função da lei é julgar, absolver e condenar. A lei não dá salvação. Mas tem uma função na lei de reveladora dos nossos erros. Através da lei nós sabemos que se nós cometer aquilo é crime. Através da lei a gente sabe se fizer aquilo está errado, pode ser punido. Então a lei revela, faz a gente ver isto. Então a lei é para moldar o caráter do cidadão, o caráter do ser humano, moldar a capacidade do ser humano, para que ele possa se tornar uma pessoa digna de honra, digna de bom comportamento e digna de juízo. A lei faz isto. E quando o versículo traz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mostrasse, para que a gente entendesse quantas tem a ofensa, os significados. Mas a graça é diferente, né? Superabundou o pecado, a maldição, a lei, enfim. Todas essas coisas pejorativas, a graça passou por cima. Como? Através da fé, da confissão, do arrependimento e da reconciliação. Né? Da reconciliação. Eu coloco essa Bíblia aí no vidro do carro, aí quando os homens da blitz param, que eles olham assim, fica lá fora. Né? Aí os colegas lá no salão dizem: mas também não vem de óculos, né? Eles acham que com um livro desse tamanho lá, não tem nada de errado, né? Mas às vezes tem. Mas isso é que a lei faz. Né? É isso que a lei esclarece. Então, esse exemplo, mas por que isso? A lei esclarece. Né? Eu estava vindo no culto na estrada ali, um tempo atrás, e o irmão disse assim: bom, pastor, eu vou deixar na moto lá no ponto, mas perfeito. O vereador da moto ele foi me deixar. Chegou bem na saída lá da invasão, duas viaturas lá. Ele não pegou o documento na moto. A moto era da empresa, né? E a dele estava em casa. E ele não pegou o documento. Vem nesse tal do culto, como você está aí, pega a moto e não deixa ele ali rapidinho. E assim foi. Aí o cidadão dizia que a moto estava apreendida, né?
Ele disse, rapaz, ele não pode aprender essa música, era da empresa. E eu vim só deixar o rapaz aqui, assim que ele falou, vim só deixar o rapaz aqui. Aí eu perguntei pro Adam, posso me identificar? Pode. Eu sou pastor da igreja, ele estava no grupo conosco. Daí então eu pedi para ele me deixar aqui rapidinho. Ele só fez, entrou, pegou a moto e veio. Mas se você quiser, a gente volta até lá e pega o documento dele. Eu faço isso. Ele disse, não, o senhor pode ir embora, olha, mas nem todo dia tu vai estar com o pastor na garupa, procura andar com o documento. E aí foi embora, né? Dispensou o rapaz. É isso que a lei faz. Então eu lembrei disso aqui para a gente poder ter uma noção das coisas. As coisas sempre mais fáceis, mas as coisas mais difíceis são resolvidas pela fé. É pela graça. Eu diante dele não era uma autoridade militar. Mas talvez ele entendesse uma autoridade eclesiástica que a gente é pela misericórdia de Deus. Tá, vamos observar o último versículo, versículo 21. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o pecado também tem reino. Não pode ter reino para o crente. Ele não pode ter reino na vida do crente. Por quê? Reino, quanto mais o cidadão quer, ele quer. O cidadão que atrai a esposa uma vez, ele quer atrair sempre. E vice-versa. A esposa também que atrai uma vez. Acontece, geralmente acontece assim. Só se houver um arrependimento e uma conversão. É diferente. Então, o pecado, ele reina. Na vida do outro, eu não posso fazer isso por aquilo, eu não posso fazer por isso. Bom, muita gente, hoje, nos dias da nossa sociedade, não pode sair do bairro do mar. Não pode sair do bairro do mar, porque tem medo da vida. Os libertos, em nome de Jesus, andam a cidade toda. Porque o pecado não reina para ele. Olha que maravilha! O pecado, estou dando só um exemplo que a gente conhece na prática. Assim é no mundo espiritual. O nosso reino, como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, Jesus disse, tu dizes, né? Tu dizes. O reino do crente, irmãos, não é aqui. A glória do crente não é aqui. Quantas e quantas vezes nós lutamos por glórias para nós. Nós lutamos para ter nome, para ter patamar, para ter patrimônio, para ter isso, para ter aquilo outro. Como diz o pessoal, vai chamar até gaveta, né? Acaba vai aqui, não vai ali, acaba tira do braço, tira do braço aqui. O primeiro filho, o primeiro sobrinho que aparece já vai pegando as coisas. Um exemplo para a gente na vida atual da gente, da vida atual da gente, porque o nosso reino não é aqui. Deus disse que veio do pó, para o pó se tornará. Não é isso? O Espírito não precisa nada disso. O Espírito precisa que você tenha fé e entre na porta da graça. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. É isso que Deus quer para nós. Por isso é que Ele enviou o seu Filho como a porta da graça. A propiciação do sangue do Cordeiro. Purificar pecado. Próprio para purificar, tirar e libertar o pecador. Quanto mais nós lutamos contra por alguma razão, aí eu gosto de pensar, eu só tenho coisa, eu gosto da minha bolinha, sabe? Eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o quê. Quantas almas da Bíblia não gostam de Jesus? Né? Aqui no começo, eu vim visitar os irmãos, chegaram na casa dos pastores atual, os pastores da época, estavam no jogo assistindo, estava uma beleza. Eu disse, irmão, para terminar, pastor, para terminar aqui eu vou, beleza, tá bom, eu estou saindo aqui. Eu não voltava mais. Porque
porta da graça aberta precisa ser para alguém entrar. Não é isso? Entrará e achará pastagem. Diz no livro de João: entrar e encontrar recurso. E quando nós vamos observar, aqui só uma volta aqui, no versículo 12, né? Que por um homem entrou o pecado, nós vamos observar que também tem uma porta ali aberta. Aqui está a porta da graça, mas aqui está a porta do homem e do pecado. E quando nós deixamos de entrar aqui na porta da graça, nós entraremos na porta do homem e do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós formos observar neste ponto, é fácil para nós pregarmos, mas como nós vamos ver isso no espelho? Eu sempre costumo dizer: crente, vai na frente do espelho e vê o que você olha. Você o tempo todo está se corrigindo, né? Tem mulher que para sair de casa lá no espelho mais 10 a 15 vezes, né? Vai. Ixi. A gente esquece da afeição muito fácil. Isso significa a semelhança de Deus esquecida na vida da pessoa. Por isso que a porta aberta, entrada pela fé, nós precisamos permanecer, porque só o sangue nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus para sempre. Que o Senhor nos abençoe.